Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Suelen, a professora de vocês de Nutrição e Dietoterapia, e hoje a gente vai falar sobre nutrição nos ciclos da vida, em especial, falando sobre a geriatria, tá? Então, a geriatria é o momento em que toda a alimentação da vida inteira, ela tem um reflexo muito grande em como esse indivíduo vai estar envelhecendo. Então, esse envelhecimento ele pode ser tanto um envelhecimento bem-sucedido, em que seus hábitos alimentares estimularam uma vida saudável e essa pessoa, ela obteve uma vida saudável sem dependência. Ou uma velhice, um envelhecimento caracterizado por uma dependência e por uma fragilidade, tá? Então a gente vê que a alimentação ela é muito importante em todas as etapas da vida, em todo o ciclo da vida. E durante o envelhecimento a gente colhe os frutos dessa alimentação. A gente pode observar que a nutrição ela favorece que não haja um declínio funcional. Se a alimentação ela é adequada, se a nutrição é de acordo com as necessidades desse indivíduo, o seu envelhecimento ele vai continuar praticando as atividades físicas, vai ter o vigor, vai conseguir realizar suas atividades e isso vai estar proporcionando ainda uma pessoa desenvolvendo suas funções e totalmente funcional, tá? A nutrição ela vai auxiliar no retardo de alguns problemas crônicos, que são problemas de saúde que vêm se acumulando ao longo do tempo. A gente cita muitos problemas cardiovasculares, porque uma má alimentação vai levar ao favorecimento do aparecimento de doenças relacionadas com o sistema cardiovascular, tá? Devido àquelas placas de arteriosclerose que acabam sendo formadas por uma má alimentação, por uma alimentação rica em gordura saturada, e a gente vai estar tendo esse declínio funcional. E o envelhecimento, ele demanda bastante atenção, essa atenção em diversos níveis da saúde, a atenção primária, a atenção secundária, a atenção terciária. Então, o sistema de saúde tem que estar preparado para estar recebendo esse paciente idoso, porque são as pessoas que apresentam um perfil e uma susceptibilidade maior a desenvolver algumas doenças, tá? Então, eles vão apresentar diversas doenças crônicas ao mesmo tempo. Vão fazer uso de vários medicamentos que a gente chama de polifarmácia, tá? Então, é uma característica bem presente para esse paciente idoso, que ele faz uso de diversos medicamentos para controlar pressão arterial, diabetes, que são várias doenças instaladas nesse indivíduo. E aí a gente tem também que considerar o fator da depressão. Essa pessoa com depressão, a ingestão dela não vai ser adequada, tá? Essa pessoa ela pode viver num ambiente em que ela permaneça muito tempo sozinha. Isso daí vai estar alterando o seu perfil de alimentação, tá? Então a gente vai ver diversas fragilidades envolvendo a geriatria. Esse indivíduo ele está susceptível a diversas situações que favorecem a doença, tá? Então esse envelhecimento ele demanda uma atenção nossa muito grande. E a gente vai ver também essa alteração muscular, tá? Então a gente vai ter uma alteração da composição corporal. Então a gente vai ter uma diminuição da massa magra, da musculatura, da massa muscular e um aumento da gordura, tá? A gente chama isso de sarcopenia. E aí a gente vai estar analisando essa sarcopenia, tá? Quando a gente observa que esse indivíduo ele tem uma diminuição na quantidade de músculo. Isso daí interfere todo o funcionamento do seu organismo, porque nós temos alguns órgãos que são musculosos. Isso daí a gente consegue visualizar, por exemplo, o trato gastrointestinal, que ele vai perdendo a sua potência, vai perdendo a sua força, tá? O risco de desnutrição desse paciente, ele aumenta, porque se há uma redução na quantidade de massa magra,
há uma redução na imunidade desse paciente. Se há uma redução na quantidade de massa magra, há uma redução na quantidade de água que esse indivíduo apresenta dentro dos seus tecidos. Então, é um risco muito grande de desnutrição, assim como um risco grande de desidratação, tá? Então, essa sarcopenia, ela pode ser retardada? Pode ser retardada através da prática de atividade física, através de um aporte de nutrientes ricos em proteína, em caloria, para que esse indivíduo não desnutra e para que esse indivíduo preserve a sua musculatura. Tá? Então, é necessário a gente prevenir ou diminuir essa perda muscular e otimizar o que é a qualidade de vida desse indivíduo. Então, não adianta nada o indivíduo ele apresentar uma vida longa, uma longevidade, porém com uma qualidade de vida prejudicada, dependendo de outras pessoas para o seu cuidado. E é isso que a gente vai estudar durante essa apresentação. No ambiente hospitalar, a gente consegue observar que os idosos eles têm um maior risco de desnutrir. Tá? Então, nas unidades hospitalares, cerca de 23 a 60% dos idosos, eles têm um risco, tá, de desnutrição. E 22 a 28% estão ainda mais inclinados para esse risco. Em asilos, 16 a 70% apresentam também esse risco de desnutrição. E quais são os impactos para a saúde? O que essa desnutrição ela vai ocasionar? Quando a gente estuda proteínas, dentro desses nossos estudos, a gente visualizou que a proteína ela tem uma função muito importante com relação à nossa imunidade. Quando ocorre uma deficiência de proteína no nosso organismo, que a gente consegue visualizar dentro do paciente que tem desnutrição, a gente vai ter uma redução da imunidade, uma redução do organismo combater um estímulo agressor que vem de fora, tá? Um antígeno. Então, a gente precisa reverter esse quadro, a gente precisa intervir em um paciente que apresenta uma desnutrição, porque esse indivíduo ele vai ter maior aceitabilidade aos tratamentos se ele apresenta uma quantidade de proteína adequada. Então, ele vai conseguir reagir ao tratamento que está sendo oferecido em ambiente hospitalar. Caso contrário, é muito fácil que esse indivíduo venha a óbito. Então, a partir do momento em que a gente observou que esse paciente ele está desnutrido, a intervenção é necessária. E aí a gente pode ver alguns dos impactos, né? Então esse paciente ele vai ter 2 vezes maior risco de desenvolver úlcera de pressão, que são as feridas ocasionadas pelo tempo que esse paciente fica acamado, tá? Principalmente se esse paciente está numa desnutrição muito exacerbada e teve uma perda visível da massa magra, da musculatura, os locais onde apresentam ossos proeminentes, esses locais vão ser locais de fácil desenvolvimento de úlcera de pressão, porque são os locais que vão ter mais contato ainda com a cama do paciente. Risco 3 vezes maiores de infecções, esse paciente ele vai estar com a imunidade dele debilitada, tá? Isso daí vai estar levando a uma infecção e a infecções frequentes dentro do ambiente hospitalar, um tempo de internação hospitalar muito maior, então é um paciente que frequentemente vai necessitar de uma intervenção e vai permanecer um tempo muito grande dentro do ambiente hospitalar. Ele tem o maior risco de complicações, como quedas e idas às unidades de saúde. Então ele é um paciente que ele não vai ter muita autonomia na sua locomoção, e isso daí pode estar ocasionando quedas, tá? E fraturas significam um risco de óbito. Maior mortalidade. Então, esse paciente ele está mais susceptível a uma morte decorrente da sua fragilidade. E aí a gente pode estar visualizando esse envelhecimento com dependência, com um declínio da capacidade funcional, tá? E uma dependência até mesmo para a alimentação. Então, o cuidador ele vai ter que ter bastante atenção com relação a alimentação do seu paciente, tá? Lembrando que são pacientes que muitas vezes não apresentam os dentes, que usam prótese, tá? Que tem dificuldade para deglutir devido à xerose, pouca salivação, né? E esse paciente ele vai precisar de uma mudança na sua alimentação e de uma atenção maior do seu cuidador, tá? A gente consegue visualizar que pacientes assim,
com esses problemas de mastigação e deglutição, são pacientes que vão evitar alimentos com grande quantidade de proteínas, alimentos ricos em fibra, tá? Então são pacientes que vão evitar uma melhoria no seu perfil de alimentação. Então a gente tem que buscar algumas alterações para satisfazer esse paciente. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado. A gente se vê nas próximas aulas. Um grande abraço e até mais!